Bom, novamente eu queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês sobre acidente vascular cerebral, agradecer ao Lúcio, ao Dr. Medina, pelas palavras de apresentação, e a ideia é a gente conversar um pouco sobre o manejo do acidente vascular cerebral. Como o Lúcio mencionou, é algo que tem se modificado bastante aí ao longo dos últimos anos, né? Foi uma doença que passou durante muito tempo um niilismo grande, né? Falta de terapias específicas que mudassem o prognóstico da doença, e a gente vive aí uma era em que praticamente a cada 6 meses a gente tem uma mudança de diretriz, né, pela oportunidade de tratar melhor os pacientes com AVC. Então, quando a gente fala de doença cerebrovascular, a doença cerebrovascular se divide em doença isquêmica e doença hemorrágica. 70% dos AVCs são acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, então, mais ou menos 20% são acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos, se dividindo em hemorragia intraparenquimatosa e hemorragia subaracnoide, e mais ou menos 0,5% trombose venosa cerebral. Então, a gente vai se focar hoje na discussão do tratamento do AVC isquêmico. Então, do ponto de vista epidemiológico, essa é uma doença que a gente não pode ignorar, né? Então, essa foi a campanha da World Stroke Organization do ano passado, que a gente veiculou através da Academia Brasileira de Neurologia e a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares. Se a gente mudar a situação epidemiológica da presença de fatores de risco, 1 em cada 4 pessoas no mundo vai ter um AVC ao longo da vida. Então, do ponto de vista numérico, o AVC é uma doença que preocupa bastante, inclusive, no nosso país. E a segunda causa de óbito, apesar da gente falar muito na doença coronária, mas o AVC é a segunda causa de óbito, foi durante muito tempo a primeira causa de óbito no país. 8 a 20% dos pacientes que têm um AVC vão morrer em 30 dias. Do ponto de vista de sequelas, o que é mais importante até do que a mortalidade, 70% dos pacientes com AVC não retornam a trabalhar, e o AVC é responsável por 10% das internações no nosso país. Então, como a gente mencionou anteriormente, é uma doença que deixou de ser uma doença sem nenhum tratamento para ser das maiores emergências médicas vistas hoje na sala de emergência, né? E para atendimento apropriado do AVC agudo, a gente precisa começar com reconhecimento pelo público geral dos sinais e sintomas da doença. A gente precisa ter um serviço médico de emergência, como o SAMU, capaz de identificar os potenciais pacientes com AVC e, de preferência, ter dentro dos hospitais serviços organizados para atendimento do AVC, incluindo a presença de unidades de AVC, que são locais onde se trata de maneira específica pacientes com doença cerebrovascular. A gente aqui no Brasil tem um problema muito grande com relação ao conhecimento do acidente vascular cerebral. Então, essa foi uma publicação que a gente fez quando eu ainda era residente, em 2008, em que a gente entrevistou pessoas na rua acerca dos sinais e sintomas da doença cerebrovascular. E essa publicação ganhou um subtítulo, quando publicada no Stroke, de resultados alarmantes, porque a gente identificou 28 termos diferentes para o acidente vascular cerebral, 22% das pessoas entrevistadas não reconheciam nenhum sinal de alerta da doença e apenas 1/3 sabia o telefone do SAMU. A partir dessa publicação, a gente fez uma grande campanha e resolveu, como sociedade, chamar o acidente vascular cerebral de AVC. A gente identificou que é o termo, fora o derrame, que é o termo leigo, é o termo mais conhecido e é o termo que a gente, como sociedade, recomenda que seja utilizado hoje em dia. Então, a gente evoluiu um pouco a respeito do conhecimento sobre essa doença. Então, algum tempo depois, quase 10 anos depois, a gente repetiu uma pesquisa a respeito dos sinais e sintomas aqui no pronto-socorro do Hospital São Paulo. E, apesar de 66% dos entrevistados já reconhecerem os sinais e sintomas dessa doença, só 7,8% sabia que era doença que tinha um tratamento tempo-dependente. Se o paciente sabe os sinais e sintomas, mas não chega a tempo no hospital, a gente não consegue tratar essa doença de maneira apropriada. Então, como sociedade, a gente desenvolveu várias campanhas, né? Então, essa foi uma das campanhas que a gente veiculou já há quase 10 anos, identificando e ensinando a população a reconhecer os sinais e sintomas da doença. A gente criou esse acrônimo que se chama SAMU, sorria, abrace e cante uma música. Então, se o paciente apresenta fraqueza de um lado da boca, não consegue abraçar por fraqueza no braço, não consegue cantar uma música, então o que a gente quis ensinar à população é que se deve ativar o SAMU para que o paciente seja imediatamente levado ao serviço de emergência. Hoje existem várias escalas que conseguem fazer uma triagem apropriada pré-hospitalar da possibilidade do paciente estar com AVC. Então, fora a escala SAMU, que a gente utiliza aqui no Brasil e treinou o SAMU para a utilização da escala, a gente tem a escala FAST, a escala CPSS, o LAPS, a escala MES,
todas com boa sensibilidade e especificidade para a detecção possível dessa doença. Então, a escala melhor é a escala no qual o seu serviço é treinado, e o ideal é que não só o serviço pré-hospitalar seja treinado, mas também os serviços de triagem dentro do próprio hospital possam utilizar essas escalas para identificar e priorizar o atendimento do AVC. Então, do ponto de vista de fisiopatologia, a gente compreende hoje muito bem o que acontece quando se oclui um grande vaso intracraniano. Então, esse foi um trabalho liderado por um investigador da Califórnia, que se chama Jeff Saber, que fez o cálculo de quantos milhões de neurônios são perdidos por minuto de oclusão de grande vaso. Então, são aproximadamente 2 milhões de neurônios perdidos. Daí porque, como a gente mencionou anteriormente, essa é uma doença extremamente tempo-dependente. Então, a gente hoje entende que quando um grande vaso é ocluído, a gente tem imediatamente uma grande área que a gente chama de oligoemia benigna. Então, se eu conseguisse abrir esse vaso de maneira imediata, nada do cérebro, do encéfalo ia morrer no momento da oclusão. Mas o que acontece é que em poucos minutos, aquela região passa a apresentar uma alteração muito de funcionalidade. Então, se eu fizer um eletroencefalo dessa área, eu tenho um silêncio eletroencefalográfico, com alteração da membrana sódio-potássio dessa região, mas sem morte neuronal. E com o tempo, se eu não recanalizo o vaso, o que acontece é, de fato, uma falência completa da membrana celular, levando a necrose, infarto, e essa é a zona isquêmica. Então, quando a gente fala em tratar desse isquêmico, a gente fala em tratar essa zona de penumbra. Porque, normalmente, quando o paciente chega ao hospital, ele tem uma grande área de penumbra e uma área que já morreu, já está necrosada. E essa área que está necrosada, a gente tem pouco o que fazer. Então, o que a gente quer é evitar que esse poro isquêmico cresça para dentro da lesão e da zona de penumbra. Então, por isso, hoje em dia, a gente tem alguns tempos recomendados de resposta para o atendimento do AVC, Então, a gente recomenda que do momento do paciente chegar ao hospital até a avaliação por um médico não se passem mais do que 10 minutos, em 15 minutos no máximo deve haver avaliação por um time de cuidado ao AVC, em 25 minutos o paciente tem que ter uma tomografia realizada para até 60 minutos ele receber a terapia de recanalização, caso essa terapia de recanalização seja de fato indicada. No máximo, em até 3 horas, o ideal é que esse paciente esteja internado numa unidade de AVC. A gente usa algumas escalas específicas para avaliação dessa doença, então a escala mais utilizada é a escala do National Institutes of Health, é uma escala que vai de 0 a 42 e perpassa por todos os itens do exame neurológico, avaliando o nível de consciência, a presença de alteração do olhar conjugado, alteração de campo visual, força, ataxia, sensibilidade, linguagem e alterações de atenção. 0 é o paciente sem sintoma nenhum, 42 seria o paciente com sintomas máximos, e a gente usa essa escala para graduar a gravidade da lesão isquêmica e também para facilitar a conversa entre as equipes que estão atendendo o paciente com acidente vascular cerebral. Então, no momento que esse paciente chega numa sala de emergência, eu priorizo o atendimento, e em 25 minutos eu imagino que essa tomografia já vai estar pronta. O que eu quero imediatamente na tomografia é descartar a presença de efeito de massa, sangue, e principalmente hemorragia subaracnoide, que pode ser um pouco mais difícil de avaliar na neuroimagem. Então, como vocês veem na primeira imagem à esquerda de vocês, aqui tem uma lesão com efeito de massa, que é um tumor, então, obviamente, essa é uma contraindicação absoluta para qualquer terapia de recanalização. Aqui é muito fácil ver que tem sangue intraparenquimatoso, então o que é mais difícil é ver o sangue subaracnoide, que está aqui nesse sulco, e que seria uma contraindicação absoluta também para a terapia trombolítica. Se o paciente faz uma tomografia de maneira muito rápida, normalmente a tomografia é normal. Então, a gente procura na tomografia lesões sutis, como aqui a gente vê um apagamento da ínsula, então aqui nessa seta vocês também veem uma ínsula já borrada, e muitas vezes só o que aparece é uma hiperdensidade no território da artéria acometida, como vocês veem aqui, uma hiperdensidade no território da artéria cerebral média. Então, hoje existem algumas escalas que a gente utiliza para quantificar a lesão isquêmica, Então, a escala do Aspect, que foi uma escala, foi publicada pela Universidade de Alberta, é uma escala que divide o território da artéria cerebral média em 10 territórios e quantifica a presença de lesão isquêmica em cada um desses territórios. Então, 10 é um paciente, o paciente que tem aspects de 10 é um paciente que tem uma tomografia normal, sem nenhuma lesão isquêmica definida, e aspects 0 seria um paciente com todas essas áreas já isquemiadas na artéria cerebral média. Então, isso ajuda a gente a prever o tamanho da lesão isquêmica e o risco de sangramento pós-terapia de recanalização.
Então, hoje a gente sabe que o que mantém aquela zona de penumbra é, de fato, a circulação colateral para aquela área. Então, esse foi um trabalho que a gente fez há um tempo, avaliando os preditores de prognóstico pós-oclusão de um grande vaso. A gente conseguiu demonstrar que o simples fato do paciente ter colateral leptomeningia é um fator independente do prognóstico em longo prazo. Então, o paciente que eu consigo recanalizar e ter um prognóstico melhor é um paciente que tem uma tomografia como essa, e que eu vejo aqui a oclusão da artéria cerebral média direita, mas com abundante circulação colateral distal, diferente desse outro paciente que tem uma oclusão de cerebral média e tem essa zona já completamente sem circulação colateral. Possivelmente esse paciente tem pouco tempo para ser tratado, para a gente conseguir preservar essa zona de penumbra. Então, falando principalmente com uma plateia de nefrologistas, é importante a gente dizer que já está bem definido a segurança de fazer angiotomografia aí na fase interaguda do acidente vascular cerebral. Então, a angiotomografia é recomendada pelas diretrizes para detectar a oclusão de grande vaso. Esse foi um trabalho que a gente fez também já agora há quase 10 anos, avaliando o risco de lesão induzida por contraste em pacientes submetidos à angiotomografia. E esse trabalho mostrou um risco maior nos pacientes que fizeram esse tipo de exame, de modo que hoje em dia a gente não espera os níveis de creatinina para fazer essa angiotomografia, exceto em casos que, sabidamente, o paciente tenha algum problema renal mencionado pela família. Com a angiotomografia, a gente consegue topografar exatamente o local da lesão isquêmica, e hoje em dia a gente consegue realizar o que a gente chama de exames de perfusão. Então, a gente consegue, através do tempo de passagem do contraste, identificar aquela área que a gente chama de core, que vocês veem aqui pintado em cor de rosa, através de softwares automáticos, e a área que a gente chama de penumbra. Então, hoje a gente consegue fazer um cálculo, através de exames de neuroimagem avançada, de quanto de área de penumbra eu ainda tenho a salvar. Então, vejam a diferença desse paciente, com pouca circulação colateral, uma área isquêmica já bem definida, e uma grande zona de penumbra aqui ainda a ser salva, e esse paciente com abundante circulação colateral e nenhuma área isquêmica definida ainda, e também com uma grande zona de penumbra a ser salva com a recanalização do vaso. Então, tudo que eu falei até agora, então, avaliação rápida, realização de neuroimagem, né, guia para a gente realizar a terapia de reperfusão, que é o que pode mudar o prognóstico desses pacientes. Então, quando a gente fala de terapia de reperfusão em acidente vascular cerebral, a gente está falando do uso de alteplase endovenoso, a única medicação aprovada para tratamento de recanalização do AVC isquêmico. O primeiro estudo é de 1995, então é incrível que alguns hospitais ainda não façam esse tipo de tratamento. Então, o estudo inicial mostrou que dentro das primeiras 3 horas do início dos sintomas, a gente tem um aumento de 30% de chance de diminuir incapacidade em 3 meses, o risco de hemorragia intracraniana é de aproximadamente 6%, mas, obviamente, não é simples, então não é somente ter a medicação, você necessita de organização e estruturação do centro de AVC para atendimento rápido dessa doença, para que a gente consiga administrar a terapia dentro de 3 horas no início dos sintomas. Então, quase 10 anos depois da publicação do estudo inicial, que mostrou o efeito do RTPA endovenoso dentro das primeiras 3 horas, a gente teve uma publicação que mostrou que, na verdade, a janela era um pouquinho maior do que 3 horas, então que a gente poderia ir até 4 horas e meia. Foi também um estudo multicêntrico, duplo cego, com 821 pacientes, que mostrou aí um benefício no grupo tratado com RTPA, quando comparado com o grupo que recebeu placebo. No entanto, é um benefício menor do que se o paciente recebe o RTPA endovenoso dentro das primeiras 3 horas. Então, hoje a gente tem de indicação para a realização do RTPA endovenoso o diagnóstico de um AVC isquêmico com déficit neurológico mensurável. O paciente deve ter sido visto bem nas últimas 4 horas e meia, e a gente não tem estudo mostrando o uso dessa terapia em crianças, então, em pacientes maiores do que 18 anos, sem haver limite máximo de idade. Hoje em dia, a gente realiza a terapia de recanalização independente da idade do paciente. Do ponto de vista numérico, então, como eu falei anteriormente, se você faz o tratamento dentro das primeiras 3 horas, o número necessário para tratar é de aproximadamente 9, se eu sumo para aquela janela de 4 horas e meia, esse número sobe para 14, então o benefício da terapia diminui. Se eu consigo realizar dentro do tempo ouro de 90 minutos, esse número necessário para tratar é apenas de 4. Então, é uma terapia extremamente potente. É importante que se faça um checklist antes do uso da medicação, então checando níveis pressóricos, contraindicações como, por exemplo, o uso de anticoagulante oral. Hoje a gente não espera nenhum exame laboratorial para a realização do RTPA endovenoso, exceto se o paciente tenha conhecidamente uma alteração de coagulação.
E a gente realiza a escala do INAE e imediatamente segue para a realização da neuroimagem. O que contraindica a administração de alteplase endovenoso? Então, pacientes com déficits muito leves não incapacitantes, pacientes que realizaram neurocirurgia nos últimos 3 meses, se você vir sangue na tomografia de crânio, obviamente, essa é uma contraindicação absoluta. Grandes áreas de hipoatenuação já definidas, o paciente com aspectos de 0, é um paciente que usualmente a gente não tromboliza. A história de neoplasia gastrointestinal ou de sangramento gastrointestinal nos últimos 21 dias. Ter um AVC nos últimos 3 meses, porque isso aumenta o risco de sangramento naquele AVC antigo. O conhecimento da existência de uma coagulopatia, o TCE grave nos últimos 3 meses. Isso é algo importante, o uso dos novos anticoagulantes diretos, exceto se você tiver acesso aos reversores. Então, hoje em dia, se você tem, por exemplo, um paciente usando dabigatran e você tem acesso ao idacizumab, você pode fazer a terapia trombolítica. A existência de uma neoplasia intraxial ou suspeita de hemorragia subaracnoide, dissecção de aorta ou endocardite. Essas são todas contraindicações absolutas à terapia com RTPA endovenoso. A gente usa 0,9 mg por quilo, vai 10% em bolos, o restante em fim de 1 hora, a dose máxima é de 90 mg. Quando a gente tromboliza o paciente, então a gente faz a escala do NIAID a cada 15 minutos e faz a mensuração da pressão arterial a cada 5 minutos para realmente controlar e evitar a chance de transformação hemorrágica. Teve um trabalho que a gente participou aqui na Escola Paulista que comparou uma dose mais baixa de RTPA, com 0,9 mg por quilo. Então, no Japão, se usa a dose de 0,6 mg por quilo, com um estudo desenhado para mostrar não inferioridade, mas, infelizmente, esse estudo não conseguiu mostrar não inferioridade, então a dose recomendada ainda é 0,9 mg por quilo, exceto em casos de alto risco de sangramento. Então, eu falei que no estudo pivotal, no estudo NIMS, o risco de transformação hemorrágica foi em torno de 6%. Nos registros mais recentes, principalmente no registro europeu, que é o registro que se chama CITES, que é o maior registro de trombólise hoje feito no mundo, o risco de hemorragia intracraniana pós-trombólise na vida real é em torno de 3%. Quando se suspeita de hemorragia sintomática, então de transformação hemorrágica, a gente interrompe imediatamente a infusão do trombolítico, estabiliza o paciente, pede uma tomografia de crânio para definir se realmente, de fato, a piora clínica do paciente é a transformação hemorrágica. Hoje a gente gradua do ponto de vista tomográfico, né, o quanto de transformação hemorrágica o paciente tem. Então, a gente vê aqui, nos exemplos A e B, a transformação hemorrágica petequial, em que não há um hematoma intraparenquimatoso dentro da lesão isquêmica, apenas petequia, e o hematoma intraparenquimatoso dentro da lesão isquêmica, que usualmente se associa a piora clínica importante. Então, nesses casos, a gente precisa reverter a ação do RTPA endovenoso e pode ser necessário uma realização de neurocirurgia. Então, a gente colhe exames imediatamente, alguns serviços usam antifibrinolítico, como o transamin, transfusão de plasma ou de crio precipitável, se o crio estiver disponível, a preferência é por crio, se o paciente estiver plaquetopênico, transfusão de plaqueta e, obviamente, uma avaliação de neurocirurgia para avaliar a necessidade de evacuação do hematoma. Do ponto de vista de benefício, né, então, juntando todos os estudos já realizados com RTPA endovenoso, a gente sabe que para cada 100 pacientes que a gente tromboliza com RTPA endovenoso, 32 vão ter melhora clínica, 13 vão voltar completamente ao normal, 5 vão ter uma transformação hemorrágica, mas desses 6 vão ter uma transformação hemorrágica, mas desses 6 apenas vão ter piora clínica e um paciente vai a óbito. Então, é uma terapia que está incorporada aí em todas as diretrizes. Mas existem algumas limitações dessa terapia, então, além do problema da transformação hemorrágica, a janela terapêutica é muito curta. Então, imaginem vocês, aqui em São Paulo, chegar dentro de um serviço de emergência nas 3 horas do início dos sintomas não é a regra. Então, alguns estudos tentaram avaliar o uso de neuroimagem avançada para expandir a janela terapêutica da trombólise endovenosa. Então, esse foi um estudo publicado há 1 ano atrás, mostrando que se você tem disponibilidade no seu serviço de uma ressonância magnética, você pode usar o conceito da diferença entre o flare e a difusão. Então, a gente sabe hoje que na sequência do flare, a gente tem um aparecimento da lesão isquêmica dentro das primeiras 6 horas do início dos sintomas. Então, quando uma lesão isquêmica aparece no flare, é porque ela já tem aproximadamente 6 horas. Então, se você tem um paciente que tem lesão na sequência de difusão, mas essa lesão ainda não apareceu no flare, esse paciente possivelmente está dentro das 6 horas do início dos sintomas, e a gente usualmente indica RTPA endovenoso com base nesse estudo que mostrou aí o benefício do uso da medicação.
Outro conceito que você pode usar para trombolizar pacientes fora da janela das 4h30 é utilizando tomografia de perfusão. Então, esse foi um outro estudo publicado há um ano atrás, que mostrou que quando você tem uma diferença entre a área já isquemiada e a área de penumbra maior do que 1,2, os pacientes que recebem RTPA endovenoso, eles têm um prognóstico melhor do que os pacientes tratados com placebo. Então, aqui no hospital, a gente já tem alguns pacientes trombolizados no Hospital São Paulo, usando esse conceito da perfusão, porque a gente tem esse software, que é um software que se chama RECORD. No entanto, existem algumas limitações do RTPA endovenoso, além do risco de sangramento, que é a baixa capacidade da droga de abrir grandes vasos intracranianos, né? Então, esse foi um trabalho que a gente publicou no JAMA Neurology, agora há 4 anos atrás, mostrando que somente 7% dos pacientes com oclusão de carótida intracraniana tem um bom prognóstico a longo prazo, se não submetidos à terapia de recanalização. Então, a gente sabe que a chance do RTPA endovenoso sozinho abrir um T carotídeo é em torno de 8% no máximo, de abrir uma cerebral média em torno de 30%, uma cerebral média magistal, no M2, em torno de 31%. Então, a chance realmente é uma chance pequena. E hoje em dia a gente tem a capacidade de utilizar esses dispositivos, então isso se chama um stent retriever, como vocês veem, é um stent que adere ao trombo e consegue sacar o coágulo da circulação intracraniana. Além da possibilidade de ter o stent retriever, a gente tem os aspiradores, então vejam a diferença entre um trombo de fibrina, né, vocês estão vendo aí, em um trombo vermelho, né, então é mais difícil puxar o trombo de fibrina, e hoje a gente tem, na verdade, a capacidade de ter devices diferentes, ou dispositivos diferentes, para diferentes tipos de trombo. Então, com a evolução dessa tecnologia, né, o que a gente fez foi estudar dentro da neurologia vascular a possibilidade de agir um pouco como os cardiologistas já agiam há bastante tempo, e utilizar a trombectomia mecânica para tratar os pacientes com oclusão de grande vaso. Em 2015, a gente teve a publicação de 5 grandes estudos, todos ganharam publicação no New England, mostrando o benefício da trombectomia mecânica. O interessante é que nenhum desses estudos deixou de usar o RTPA endovenoso. Então, esses estudos usaram o conceito de ponte. Se o paciente está na janela terapêutica para RTPA endovenoso, ele recebe o RTPA endovenoso, se ele tem uma contraindicação ao RTPA endovenoso, não, e ele migra imediatamente para a mesa de hemodinâmica para a realização da trombectomia mecânica. Todos os estudos foram extremamente positivos, o número necessário para tratar variando entre 2 e 3, então uma terapia muito efetiva, mais efetiva, por exemplo, do que o antibiótico para sepsis. Então, a gente tem aí uma revisão das indicações de trombectomia mecânica, numa publicação da American Academy of Neurology, que chama Contínuo, mostrando aí as indicações. Hoje, a gente indica trombectomia mecânica para todos os pacientes, com 8 horas do início dos sintomas, só com a realização da angiotomografia de crânio, não há necessidade de realização de exames de perfusão, né? Com isso, a triagem para o AVC fica uma triagem mais complexa, né? Então, ao invés de usar só aquelas escalas que eu citei anteriormente, para se identificar se você tem um AVC ou não, é importante hoje a gente saber se o paciente tem uma oclusão de grande vaso. Então, a gente criou algumas escalas, essa escala se chama FAST-ED, criada com base em um grande banco de dados de Boston e de Atlanta, né, que usando critérios da escala do NIH, identificou quem é o paciente com alto risco de oclusão de grande vaso. A gente fez a tradução dessa escala para um aplicativo, e esse aplicativo tem um georreferenciamento. Então, nos países, nas cidades onde você tem mapeado todos os centros de AVC, além de identificar e ajudar o SAMU, ou o Serviço Pré-Hospitalar, a identificar se o paciente tem um grande vaso ou não, ele consegue georreferenciar quem é o serviço que tem a possibilidade de realizar a trombectomia mecânica e, possivelmente, levar esse paciente com oclusão de grande vaso diretamente para um serviço que a gente chama compreensivo de AVC. E utilizando esse conceito da zona de penumbra e esses softwares de perfusão, hoje a gente entende que existem alguns pacientes que chegam à sala de emergência com pouco tempo do início dos sintomas e já com lesões isquêmicas muito grandes. Então, a gente imagina que o crescimento dessas lesões isquêmicas aconteça dessa maneira. Enquanto outros pacientes chegam com AVC ao acordar, ou com AVCs com muitas horas de início dos sintomas e com lesões ainda muito pequenas, como nesse caso. Então, com base nesse conceito, também se desenhou um estudo usando trombectomia mecânica, com 2 janelas terapêuticas de até 24 horas do início de sintomas. Esse foi um estudo capitaneado por um brasileiro, o Dr. Raul Nogueira, que hoje mora em Atlanta, né? Então, utilizando esse conceito da diferença entre a lesão isquêmica definida e a penumbra,
e levando pacientes de 6 a 24 horas para a trombectomia mecânica e mostrando o benefício dessa terapia em janelas aí tão expandidas quanto 24 horas, e isso hoje também está em diretriz como classe 1 de evidência. Com tudo isso que eu mostrei para vocês, a gente não tem a trombectomia mecânica paga no Brasil. Então, em 2015, quando todos esses estudos foram publicados, nós, como Sociedade Brasileira de Doença Cerebrovascular, fomos ao Ministério da Saúde pleitear o pagamento dessa terapia, uma vez que se paga angioplastia para coronária, né, por que não pagar o tratamento do AVC? A resposta que nós tivemos do Ministério foi: como você garante que dentro de um serviço público de saúde no Brasil, com estruturas de hemodinâmica tão diferentes dos países de primeiro mundo, vocês vão conseguir os resultados que foram demonstrados nesses estudos já publicados? E o Ministério da Saúde exigiu um trabalho que mostrasse que a trombectomia mecânica era, de fato, efetiva dentro do Serviço Único de Saúde do Brasil, uma vez que não existia nenhum trabalho de trombectomia mecânica feito em país em desenvolvimento. A gente comprou esse desafio, né, então organizamos um estudo com cálculo amostral de 600 pacientes, randomizamos esses pacientes dentro da janela terapêutica de 6 horas do início dos sintomas. Foi um estudo que foi financiado pelo Ministério da Saúde. Esse estudo terminou precocemente com 221 pacientes incluídos, mostrando um claro benefício da trombectomia, mesmo no Sistema Único de Saúde do Brasil. Ele está publicado no New England de maio desse ano. Então, a gente tem aí a demonstração de que, mesmo com todas as nossas dificuldades, então a gente aqui na Escola Paulista incluiu vários pacientes, o doutor Michel Fudich, o nosso neurointervencionista, e vários dos nossos residentes participaram da publicação desse estudo, que foi um estudo que a gente espera que mude a realidade do pagamento desse tratamento no nosso país. Bom, mas a trombectomia mecânica e a trombólise endovenosa, de fato, é só a cereja do bolo, né? Então, a gente precisa de serviços organizados para tratar AVC. A gente sabe que ter uma unidade de AVC tem um impacto em mortalidade, e a unidade de AVC e o local apropriado para tratar esses pacientes beneficia todos os pacientes, não só os pacientes que são elegíveis para a trombectomia mecânica. Os benefícios são demonstrados em vários trabalhos dessa unidade de AVC, ou de ter uma unidade apropriada para colocar esses pacientes, com diminuição de mortalidade, dependência, aumento de alta para casa, diminuição de complicação, diminuição de duração da internação e aumento da independência funcional em longo prazo. A gente tem isso regulamentado pelo Ministério da Saúde, então a gente tem uma linha de cuidado ao tratamento do AVC. Então, essa portaria 665 foi publicada em 2012, que define o que são os centros de AVC no Brasil, e a gente tem a qualificação desses centros, existe, inclusive, um pagamento diferenciado para os hospitais que têm as unidades de AVC e os centros de AVC reconhecidos pelo nosso Ministério. Então, não só a trombólise é importante, então, o acompanhamento em longo prazo e, na verdade, o segmento desses pacientes na identificação da causa do AVC é algo muito importante também. Então, uma vez que o paciente interna, a gente avalia não só se ele foi trombolizado, mas é importante saber se ele recebeu profilaxia secundária associada, com uso de antitrombótico precoce, se foi identificada a etiologia do AVC, por exemplo, se foi uma fibrilação atrial, se esse paciente foi anticoagulado. Então, existem algumas séries de diretrizes recomendadas hoje por um programa americano que se chama Garrett Guidelines, que identifica o que é importante de indicador de qualidade a gente seguir dentro de um serviço de AVC. Então, aqui é a publicação do serviço de AVC do Einstein, né, no qual eu trabalhei muito tempo. A Mônica é uma enfermeira, da tese de mestrado dela, então orientada por uma enfermeira aqui da Escola Paulista de Medicina, Solange, mostrando a adesão ano a ano a esses indicadores de qualidade dentro de um hospital terciário brasileiro. Então, quando a gente tromboliza o paciente e a gente consegue, né, que o paciente fique bem, o próximo grande passo é identificar por que esse paciente teve um AVC. Então, o AVC é muito diferente da doença coronária, né? Então, você pode ter AVC por aterosclerose de grande artéria, por exemplo, porque você tem uma estenose carotídea, você pode ter AVC por cardioembolia, você tem a doença lacunar, que é a oclusão de pequenos vasos intracranianos. Existem as causas mais raras, como as arterites, as dissecções. E um grande calcanhar de Aquiles do neurologista é que mais ou menos 20% dos AVCs são classificados ainda como criptogênicos, ou seja, a gente não identifica a causa exata do AVC. Por que é tão importante aí identificar a causa do AVC? Porque para cada subtipo de AVC há uma terapia específica. Por exemplo, se eu tenho aterosclerose de grande artéria, eu vou pensar em revascularizar aquele vaso, fazendo arterectomia ou fazendo angioplastia. Se eu tenho oclusão de pequenas artérias, a gente tem usado dupla antiagregação plaquetária por pelo menos 21 dias depois
aí da lesão isquêmica. A cardioembolia com fibrilação atrial hoje tem uma indicação absoluta de anticoagulação. No AVC criptogênico, né, a gente não tem ainda a demonstração do benefício de nenhum anticoagulante, né, mas a gente continua procurando a causa. E se o paciente tem, obviamente, uma arterite, uma dissecção arterial, existem tratamentos específicos para cada uma dessas doenças. Tentando resolver um pouquinho o problema desse AVC criptogênico, né, então criou-se aí essa definição de AVC embólico de causa indeterminada, tentando se criar estudos clínicos simples que mostrassem, por exemplo, que o uso desses novos anticoagulantes orais pudesse ser benéfico nesses pacientes em quem a gente não encontra a causa. Infelizmente, esses estudos não foram positivos, então a gente ainda continua sem uma terapia ideal para o AVC embólico de causa indeterminada. A frequência do AVC embólico de causa indeterminada, obviamente, depende de quanto você procura. Então, essa é uma publicação que a gente fez com alguns colegas da América Latina, o Cantu é do México, o Sebastião Amerizo da Argentina. A gente fez a revisão da frequência de AVC embólico de causa indeterminada em vários registros latino-americanos. E essa frequência varia de 43% no registro mexicano até 16% no registro do Hospital São Lucas, em Porto Alegre. A grande diferença não é a etnia, né, dessas duas populações, é de fato quanto se é possível investigar. Enquanto, por exemplo, no Hospital São Lucas existe a possibilidade de colocar holter por 7 dias, por 30 dias, neste registro mexicano, a possibilidade de investigação mais aprofundada da etiologia do AVC embólico de causa indeterminada era menor, né? Então, a gente usa alguns scores para a possibilidade de detecção de fibrilação atrial, por exemplo, no nosso ambulatório aqui na escola, a gente não tem possibilidade de deixar holter de 7 dias para todos os pacientes, então a gente utiliza algum desses scores para identificar quem são os pacientes de alto risco, né? Então, esse é um score da literatura, que utiliza a idade, aquela escala de gravidade do AVC, do NIH da fase aguda, a presença de dilatação atrial e a ausência de etiologia vascular, né, para identificar o paciente com maior risco de fibrilação atrial. Esse aqui foi um score publicado por um aluno meu de mestrado, Marcelo Marinho, que hoje está de volta em Natal, né, mostrando também que na nossa população, idade e NIH, tamanho do arco esquerdo, foram preditores do risco de fibrilação atrial em pacientes com AVC. Bom, embora a gente tenha falado tudo isso, né, então, embora seja bastante importante a gente falar em tratamento agudo do acidente vascular cerebral, o ideal era que o acidente vascular cerebral não acontecesse. Existem várias diretrizes no sentido de falar em o que a gente chama hoje de prevenção primordial. Então, a gente hoje não fala mais de prevenção primária, essa foi uma revisão que está no Lancet agora de 2018, que eu publiquei com alguns colegas, todos que moram em países em desenvolvimento, em que a gente analisava as ações de prevenção primária, que são tratamento de doenças que vocês, nefrologistas, também tratam, hipertensão, diabetes, mas que mais importante do que fazer isso é fazer medidas sociais que previnam o aparecimento do fator de risco, né? E isso a gente chama de prevenção primordial. Então, por exemplo, fazer com que o governo taxe de maneira alta cigarro, que continuam cidades que sejam cidades saudáveis, com possibilidade das pessoas caminharem, né, que se regule o preço de comidas não saudáveis, com alto teor de sódio, e só assim a gente vai evitar, né, o acontecimento do fator de risco e fazer prevenção primordial, e isso é que é importante na doença cerebrovascular. Eu queria agradecer a atenção de vocês, então esse é todo um grupo que trabalha comigo aqui na Neurologia Vascular da UFES, que é um grupo grande, a gente faz desde ambulatório até atendimento em pronto-socorro, a gente tem um serviço de neurointervenção muito forte, liderado hoje pelo Dr. Michel Fudit, a gente tem uma neuroTI de 9 leitos, no Hospital São Paulo, onde a gente, pelo menos tinha, né, agora o nosso UTI virou UTI Covid, e onde a gente trata esses pacientes depois de trombólise, de trombectomia mecânica. Então, eu queria agradecer a atenção, foi um prazer conversar com vocês.